Hoje vamos explorar um dos aspectos mais emocionantes e desafiadores da criação de jogos: a narrativa interativa. É aquele tipo de narrativa que põe você bem no meio da história, como se você estivesse participando de tudo aquilo que está rolando. Não é incrível? Imagina você jogando algo, vendo como suas escolhas são partes principais para o desenvolvimento da narrativa do game. Viemos aqui falar sobre isso, falar sobre a narrativa interativa. Vamos falar sobre o conceito. Vocês já jogaram algum jogo com uma história linear, certo? Aquela em que a história é contada de forma pré-determinada e vocês só assistem a ela sem ter nenhum tipo de influência? Agora, imagine se vocês pudessem ter algum tipo de controle sobre a história. Esse é o conceito da narrativa interativa. Nessa forma de contar histórias, as ações dos jogadores influenciam diretamente o desenrolar da trama. Mas por que a narrativa interativa é tão importante para os jogos? Imagine que você está jogando em um jogo e se sente como se estivesse realmente no meio da história. Você se sente envolvido e como se suas emoções realmente importassem para o resultado final. Isso é o que a narrativa interativa pode oferecer: uma experiência mais imersiva e envolvente para o jogador. É como se você estivesse no meio daquilo tudo que está rolando. Exemplos de jogos. Vamos dar alguns exemplos de jogos com narrativa interativa bem-sucedida. O The Walking Dead é um dos exemplos mais famosos, onde as decisões do jogador afetam o relacionamento com outros personagens e no desenrolar da história. Outro jogo incrível é Life is Strange, onde o jogador tem uma capacidade de mudar o curso dos eventos através de suas escolhas. Esses jogos são bem-sucedidos porque conseguem envolver os jogadores na história e fazê-los se sentirem parte viva da narrativa. Evolução. Você se lembra daqueles jogos clássicos com histórias lineares que mencionamos antes? Bem, ao longo dos anos, a narrativa interativa evoluiu para se tornar muito mais sofisticada e envolvente. Antigamente, as decisões dos jogadores eram limitadas e raramente tinham um impacto significativo na história. Mas hoje em dia, as narrativas interativas são cada vez mais complexas, oferecendo uma grande variedade de escolhas e possibilidades para os jogadores. Isso faz com que a gente se sinta dentro do jogo. Imagina pular em uma piscina, ser engolido pela água. Isso que os jogos estão prometendo para a gente ultimamente, uma narrativa totalmente imersiva. Decisão. Na narrativa interativa, o poder de decisão de um jogador vira muito importante. Isso faz total diferença, já que o jogador acaba se entendendo como a parte principal do jogo. Por exemplo, na série de terror chamada Until Dawn, suas escolhas são muito importantes para salvar a vida dos personagens dentro do jogo. A evolução da narrativa interativa também afetou a forma como os jogos são projetados. Antigamente, a jogabilidade era a única prioridade, enquanto a narrativa era apenas um complemento. Hoje em dia, a narrativa interativa é vista como um componente fundamental da jogabilidade, e os designers de jogos estão cada vez mais preocupados em criar histórias imersivas e envolventes para os jogadores. Esse é o segredo. Técnicas. Agora irei apresentar algumas técnicas que são utilizadas pelos desenvolvedores para construir um jogo com uma narrativa interativa. A primeira e a mais comum é a utilização de escolhas do jogador. Isso permite que o jogador faça escolhas que influenciam a história e criam uma sensação de imersão e participação. Essas escolhas podem ser simples, como escolher um caminho para seguir, ou mais complexas, como decidir como interagir com outros personagens. A segunda técnica é a utilização de ramificações da história. Isso significa que o resultado de uma escolha do jogador pode levar a diferentes resultados na história. Isso também permite que o jogador siga diferentes caminhos e experimente diferentes versões da história. A terceira técnica são os personagens interativos, que também são parte importante da narrativa interativa. Isso significa que os jogadores podem interagir com os personagens no jogo e suas ações e escolhas também vão influenciar a forma como os personagens reagem a eles. Isso ajuda a criar uma relação bem mais envolvente entre o jogador e a história. Por fim, os sistemas de narrativa dinâmicos são uma técnica avançada e são utilizadas para criar narrativas interativas. Isso significa que o jogo é projetado para mudar e se adaptar a cada decisão do jogador. Isso permite que a narrativa seja única para cada jogador e que cada jogada seja diferente da anterior. Em resumo, as principais técnicas utilizadas para criar uma narrativa interativa incluem a utilização de escolhas do jogador, ramificações de história, personagens interativos e sistemas de narrativa dinâmicos.
Cada uma dessas técnicas ajuda a criar uma história bem mais envolvente, que seja bem imersiva para os jogadores. Planejamento. O planejamento da narrativa é uma parte vital do desenvolvimento de jogos interativos, definindo a história que será contada, os personagens que a habitam e a forma como as escolhas do jogador afetarão o enredo. Uma história clara e bem estruturada é crucial para manter o jogador engajado e envolvido na narrativa. Além disso, é importante levar em consideração como as escolhas do jogador serão integradas à história e como elas afetarão o desenrolar da narrativa. Os personagens são os elementos que dão vida à história, e por isso é importante que eles sejam bem desenvolvidos com personalidades distintas e objetivos claros. Quando o jogador se importa com os personagens, ele se sente bem mais envolvido na história e tem mais motivação para continuar jogando. Em conclusão, o planejamento da narrativa é uma etapa fundamental para o sucesso de um jogo interativo. Dedicar tempo e atenção a esse processo garantirá uma história coesa, envolvente e atraente para o jogador. É importante lembrar que a qualidade da narrativa é um dos principais fatores que determina o sucesso de um jogo interativo. Vamos falar também sobre a narrativa da interatividade na jogabilidade? Aqui, nós listamos algumas dicas para ajudá-los a equilibrar corretamente a narrativa e a jogabilidade. Vamos para a primeira delas? A primeira delas é: envolva o jogador na história. É importante que o jogador se sinta parte da narrativa e que suas ações tenham um impacto real na trama. Isso pode ser alcançado por meio de escolhas interativas que afetem o resultado final do jogo ou pelo uso de personagens que reajam de maneira realista ao jogador. Mantenha a consistência. Sua narrativa e a jogabilidade devem complementar-se e ser coerentes uma com a outra. Por exemplo, se o jogo é baseado em um tema sério, a jogabilidade deve ser séria e coerente. Se o jogo é baseado em um tema cômico, a jogabilidade deve ser cômica e coerente. Ofereça flexibilidade na jogabilidade. Dê ao jogador opções de jogabilidade que permitam experimentar a história de forma diferente. Por exemplo, permita que o jogador experimente diferentes caminhos e soluções para problemas, o que torna a experiência mais envolvente e satisfatória. Integre elementos de jogo. Utilize elementos de jogo como missões, objetivos e puzzles para reforçar a narrativa e mantê-la interessante. Por exemplo, se o jogo segue uma história de investigação, os puzzles podem ser usados para ajudar o jogador a desvendar pistas e descobrir o resultado final. Agora cabe desenvolver cuidadosamente a história. Crie uma trama bem envolvente, coerente, que mantenha o jogador interessado. Isso pode ser alcançado por meio da criação de personagens, eles têm que ser bem desenvolvidos e interessantes, e da incorporação de reviravoltas e surpresas na trama. Mecânicas. As mecânicas de interação em jogos são os elementos que permitem aos jogadores interagir com o jogo e com seus complementos. As caixas de texto são um tipo comum de mecânica de interação narrativa, usadas para exibir informações na tela do jogo, incluindo diálogos com os personagens, descrições de objetos e instruções. Elas podem ser usadas em vários gêneros de jogos, incluindo RPG, aventuras e jogos de estratégia. As caixas de texto são uma forma simples, mas eficaz de transmitir informações aos jogadores e enriquecer a narrativa do jogo. Outra forma de interação imersiva é a direta com o cenário dos jogos. Muitos jogos incluem puzzles para serem resolvidos pelos jogadores, como encontrar objetos, combinar elementos ou solucionar enigmas para ativar eventos únicos no mapa. Alterar o cenário físico do jogo através da movimentação de objetos ou da destruição do cenário é um elemento rico em imersão. RPG. Falar de imersão é uma parte muito importante quando desenvolvemos um jogo. Por exemplo, podemos falar de um jogo de RPG. Nesse tipo de jogo, ele tem mais liberdade de andar pelo cenário e agir da forma que ele quiser. Diferente dos jogos citados acima, o RPG ele permite que o jogador ande por um mapa e interaja mais ativamente em vez de praticamente jogar um filme interativo igual aos citados acima. Isso também é uma forma de manter o jogo bem vivo e o interesse do jogador. Final. Trabalhar a interação é muito importante para o jogador. Faz com que ele se sinta vivo dentro do jogo que moldou. Nessa aula, buscamos trazer para vocês exemplos de como a narrativa interativa pode ser muito bem utilizada em um jogo de videogame. Ainda existem alguns exemplos de jogos famosos que utilizam essa narrativa. Querem saber mais deles? Detroit Become Human é um deles. Um outro seria o mais novo, Immortality. Take a short break here. Do you mind reading this out for us? Now, Marvelous Magic will turn the next 60 seconds into a commercial. To our star, our gorgeous,
la bellissima Marissa Marcel. What is your name? Marissa Marcel. Did we get it right? Give us a turn. He's not who you think he is. Are you honey? Is she okay? Now you can proposition me. Cada vez mais, as escolhas do jogador se tornam prioridade para essa indústria de games. A imersão é a chave para construir um jogo bem feito, seja para sobreviver dentro da história e até como ver o valor da sua escolha. Essa parte é incrível. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula.